Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, hoje o Pod Giza trará um tema assim, muito importante na vida profissional, a gestão de pessoas. E para isso, o convite foi para uma mulher maravilhosa, que eu tenho certeza que vai contribuir muito conosco. Nem sei, viu, gente, se será somente um episódio para falar sobre esse tema, né? E então nós estamos aqui hoje com a Cláudia Genzerico, que ela assim tem um conhecimento vasto e com certeza assim ajudará muito a todos nós, tá bom? Cláudia, muito obrigada, minha querida, por estar aqui conosco hoje. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Ai, assim, é tão gostoso. Eu sempre fico feliz porque assim, eu sempre me importo em trazer quem é, como se diz, conhecedor do assunto. E essa cidadã viu, gente? Cláudia, fala um pouquinho de você para nós, querida, quem é a Cláudia? Bom, eu sou a Cláudia Genzerico, eu sou especialista em desenvolvimento de pessoas e de empresas. Eu tô nessa jornada há 30 anos. Só, né? Só 30 anos, às vezes eu me assusto. Hoje eu tenho uma consultoria que é a Action Mind, né? Eu tô fisicamente aqui no Brasil, essa consultoria também está presente nos Estados Unidos. E isso foi uma estratégia para nós, né? Para a gente poder alavancar ainda mais aquilo que eu fiz a vida inteira, né? Que foi desenvolver pessoas. Eu tinha um sonho, né? Esse sonho eu consegui realizar, que era desenvolver pessoas dentro das empresas, né? Era isso que eu queria. E eu estendi esse sonho, porque eu falei, se as pessoas estão dentro das empresas, né? Por que eu não posso desenvolver as empresas, né? Obviamente eu estou desenvolvendo empresas, então é isso que nós fazemos, né? Ai, que legal, com foco né, em carreira, né? Com foco em liderança, em competências, né? Para que as pessoas tenham a sua melhor performance dentro da sua carreira. É isso que eu faço. Ai, que legal, né? Gente, quando a gente fala de administrar o capital humano, como se diz, é um conceito de gestão de pessoas que ele surge para englobar, na verdade, as estratégias, né, que elas são aplicadas no exercício relacionado ao capital humano dentro de uma organização, né? E ela é muito mais assim do que uma prática de bem-estar, na verdade, né? Porque assim, esse tipo de gestão se torna uma expertise, na verdade, né? Que possibilita reter também os talentos, né, mais qualificados e também motivados dentro de uma empresa, né, Cláudia? É verdade. E aí vem a pergunta. Só para deixar claro, né, tem muita gente que sabe, né, que quem nos assiste, que me conhece pessoalmente. Eu venho de 20 anos de departamento pessoal e RH, mas eu nunca trabalhei necessariamente com gestão de pessoas. Então, baseado nisso, eu queria que a Cláudia explicasse qual que é a diferença do RH e da gestão de pessoas, Cláudia. Legal, boa pergunta, né? Hoje se mistura muito os temas, né? Você vê às vezes o nome dos departamentos nas empresas como recursos humanos, gestão de gente, gestão de pessoas, né? Então tem esses nomes. Mas basicamente a gente tem duas diferenças. Recursos humanos, a gente está falando muito mais sobre aquilo que são práticas, né? Tudo que a empresa precisa fazer para que a empresa rode, né? E está muito baseado naquilo que a legislação nos pede. Então a gente está falando, né? Engloba folha de pagamento, benefícios, tudo que a gente precisa fazer para o dia a dia acontecer. Tá. Né? Então, e a gente administrar essas pessoas dentro da empresa. Quando a gente fala de gestão de pessoas, o próprio nome já está falando. Eu estou falando de gestão de pessoas. E quando eu falo disso, eu estou falando do indivíduo. Então, o que eu preciso fazer enquanto uma liderança, né, dentro da empresa, ou uma gerente de RH, né, vai propor, né, de informações, de práticas
para que a gente possa tirar o melhor desempenho daquele profissional dentro da empresa, né? Então tá muito mais ligado a comportamento, né, a desempenho, a trajetória, né, profissional dentro desse profissional dentro da empresa, falando sobre planejamento de carreira, né? Então, mas está ligado muito mais ao desenvolvimento desse indivíduo dentro da organização. Está ligado principalmente à motivação, a engajamento. Então, quais as ações que a empresa vai fazer para manter aquele profissional, né, dentro da... E feliz, né? Porque não é só manter lá dentro, né? Manter e feliz. E bem, né? E bem. Então essa é a grande diferença. Ah, tá. Né? Mas falando ainda dessa questão, Cláudia, o que você julga, né? Qual é a melhor tática para manter uma equipe motivada? Quando você fala de motivação, depende de vários fatores, né? E a motivação, às vezes, é difícil de você medir, né? Você fala, como que eu faço para medir? Mas quando a gente fala de motivação, em linhas gerais, o que a gente precisa ver? A gente precisa analisar quais são as necessidades que esse público interno tem, que nossos funcionários têm, né? Pensar sobre a cultura que essa empresa tem, criar uma cultura saudável, uma cultura leve, onde as pessoas tenham vontade de trabalhar lá dentro. Aspectos de remuneração são aspectos motivacionais? Sem dúvida, né? Ninguém trabalha sem pensar. A primeira coisa que a gente pensa no dinheiro. Mas hoje é só isso que conta? Não. Né? As pessoas também se preocupam bastante com os benefícios que a empresa dá. Sim, mas... Porque engloba às vezes uma questão familiar. Eu adoro trabalhar lá porque nosso plano de saúde atende a minha mulher, os meus filhos. Exatamente. Tal. Então são coisas importantes que são relevantes também como motivação, por exemplo. Né? Mas teve uma pesquisa recente, né, da Fundação Getúlio Vargas em 2023 que traz esse aspecto, sim, como relevante para a parte de remuneração e benefícios, mas muito mais, né, no início do processo seletivo. Depois que a pessoa ela entra para dentro da empresa e ela já está lá, é lógico que isso ainda é um ponto de interesse, mas o que é mais importante é um ambiente de trabalho positivo, a confiança que ela pode ter numa liderança. Então a gente precisa de uma liderança forte, atuante, né, para poder motivar essa equipe, motivar essas pessoas, né? As pessoas elas estão muito preocupadas hoje com o significado. Então assim, por que ela está ali dentro da empresa? E quando a gente fala de significado, a gente está falando de clareza. Então, se as coisas não estão bem encaixadas dentro da organização, que aí a gente cai na questão da gestão de pessoas, né? Talvez essa motivação ela vai diminuir, né? E aí, de motivação, talvez você comece a ter outros problemas, né? Talvez o desengajamento dessas pessoas. Nossa, sim. Né? Olha que interessante, né, gente? Mas a gente, às vezes as pessoas têm isso, né? Falam, não, o que é mais importante é a remuneração. Hoje não é mais isso, né? Ô Cláudia, eu queria fazer um comentário pessoal. Então a Cláudia, obviamente, vocês já devem ter entendido, por exemplo, quando ela tem que fazer estudar o plano de carreiras, cargos, né, carreiras, e então aí entra também a questão salarial e tudo mais. Eu vou contar uma historinha minha, pessoal, eu gostaria que você comentasse a respeito. Legal, ok. Eu não vou falar, né, eu trabalhei numa multinacional uma vez e de repente mudou a minha gestora. Na verdade, ela era minha supervisora. Aí eu conhecia, ela era do meu ambiente de trabalho, porém ela não era minha chefe. Aí de repente ela veio ser chefe nossa.
Aí eu tive a reação mais imatura possível, Cláudia, porque ela não entendia da operação. Olha, assim, a minha ignorância nesse ponto. Ela não entendia da operação e eu não me conformei. Eu falei assim, como que a fulana vai ser minha chefe se ela nem entende da operação? São questões antigas, eu acredito. Gente, aí eu vou falar só o nome dela. Jéssica, minha querida, você sabe que é de você que eu tô falando, né, meu amor? A Jéssica foi uma das minhas melhores chefes, profissionalmente dizendo. Ela me ensinou que ela não precisava saber operar, ela tinha que saber liderar a equipe e assim trazer o que era melhor para a gente, para o nosso processo de trabalho. Então a Jéssica foi assim um tapa na minha cara, mas uma evolução. E hoje ela é minha amiga querida. Ai, que bacana. E ainda eu comentei que eu queria trazê-la aqui porque eu queria assim me redimir, né? Ela sabe disso porque eu agradeci ela imensamente, que eu aprendi mais uma na vida profissional. Procede isso, nem sempre um gestor ele tem a liderança, mas ele não tem que necessariamente saber operar. Sem dúvida, você já deu a resposta, né? Exatamente. Que é o que aconteceu com você e a Jéssica, né? Antigamente a gente tinha muito isso, né? Que as pessoas passavam a ser uma liderança porque elas se destacaram na operação e tiveram um crescimento. Hoje a gente fala muito mais em questão de gestão, né? Então essa é a grande diferença, né? A pessoa ela pode não ter conhecimento daquela operação, aquela execução. Exatamente, mas ela tem uma visão de negócio, ela tem uma visão do segmento, ela conhece a empresa, ela sabe para onde que a empresa está caminhando e ela tem muito mais que é saber lidar com pessoas. Hoje o grande desafio que as empresas têm é esse, né? E associar negócio e gestão de pessoas. Né? Então, se o profissional tem isso, com certeza o sucesso, né, tá muito próximo do sucesso. Sim, eu sempre falo, toda vez que eu vou comentar, quando a gente aprende e graças a Deus depois vem a humildade nisso, né? No reconhecimento. E a Jéssica, ela foi assim, ela foi persistente comigo. Ela poderia assim, vou dispensar essa menina tá cansativa, né? Mas ela não foi assim comigo não, ela sabia também do meu profissionalismo, aí ela soube assim me conquistar pelo jeito dela de trabalhar. E isso foi tão importante. E ela soube separar. Ela soube. Né? Então ela foi muito profissional. Com certeza. Quem não foi fui eu, né? Nossa, gente. Mas eu já fui tão imatura nessa vida. Não que eu não seja. Até hoje algumas coisas. Mas eu acho que é um processo evolutivo também das empresas e das pessoas, né? Dentro das empresas. Antigamente a gente tinha isso. Não era? Então assim, a gente entendia que para você crescer e ser um líder, um gerente, né, você tinha que ter uma trajetória. E era assim. E era assim mesmo. Eu também passei por isso, né? No sentido de crescimento, né, profissional, tudo. Mas hoje nós precisamos entender que o papel do gestor ele vai muito mais além do que a execução. Né? Até porque se fosse, estava todo mundo igual, né? Exato. Precisava ter a gestão em si. Exatamente. Né? Cláudia, agora eu quero um pouquinho de polêmica. Sobre cargos e salários. No site Brasil, de fato, teve uma publicação, né, de 7 de março de 2023, que falam assim: as mulheres ganham 21% menos que os homens e são maioria entre os desempregados. Procede? O que você tem a dizer pra gente sobre isso daqui? Essa é uma pesquisa recente, mas o tema é antigo. Né? Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com aquilo que a gente vê.
é uma pesquisa, não estou tirando a credibilidade da pesquisa, essa pesquisa, inclusive eu vi, é uma pesquisa do DIEESE, né? Isso. Então, ela é uma pesquisa com fundamento, mas a gente precisa entender quais são os cenários que a gente tem hoje dentro das empresas no Brasil. Vamos falar do Brasil, né? Quando você fala das empresas estruturadas, né, as empresas que têm uma estrutura de cargos e salários, né, que aplica, na verdade, nós temos lei para isso, né, está dentro da convenção Coletiva que não pode ter salário abaixo, baseado na função. Não, nem na função, e a questão de gênero, não tem nada disso, tem desigualdade. Exatamente. Agora, se a empresa ela tem, né, uma estrutura e preza por aquilo que precisa oferecer, os salários são iguais. Sim. Né? Agora, essa diferença que aponta a pesquisa, ela está muito centralizada em cargos mais baixos, mais operacionais, né? Que a gente tem, às vezes, algumas diferenças. Vamos pegar um exemplo, né, mais fácil para a gente entender. Quando você fala de uma posição de um caseiro, né, é uma função que um homem, talvez ele vai oferecer para o contratante, né, para o empregador, um homem vai oferecer mais habilidades e vai poder fazer mais algumas coisas do que uma mulher. Né, por conta do físico, da força, do porte físico. Então, e aí numa situação como essa, o salário acaba sendo um pouquinho maior. Grandes empresas não tem isso. Não tem, né? É isso que eu ia comentar, pessoal. Eu levantei essa informação tudo para debater com a Cláudia, mas eu confesso, toda a minha vida profissional, trabalhei em algumas multinacionais. Eu nunca vi essa questão, sinceramente, dessa diferença salarial. Pode ser que as pessoas falem, mas vocês vêm de multinacional. Eu também venho de multinacional. Não, mas eu vim de empresa também brasileira, tudo, empresa de médio porte. Tinha que seguir a convenção e os salários daquela função eram iguais, independente do gênero. Hoje existem na convenção, já tem às vezes alguns salários que é o salário base, tudo, ele é igual para todo mundo. Isso. Né? O que acontece são algumas diferenças, sim, né? Em algumas situações muito específicas. Bem pontuais. Né? A mulher, ela está dominando o mercado de trabalho, existem posições estratégicas onde a mulher está, né, posicionada, e não acredito que tenha uma diferença, alguma restrição por conta, né, do gênero, não tem nada disso, né? Inclusive eu até ia te falar, né? Por isso que eu falei, né? É uma pesquisa atual, mas um assunto antigo. A questão da reivindicação de equiparação salarial entre homens e mulheres, isso vem há mais de 100 anos no Brasil. A primeira grande greve no Brasil foi por conta disso, você sabia? Verdade! Foi em 1917, em São Paulo, na região da Moca, né, que é uma região que tem ainda muitas indústrias, né, e houve esse movimento para que tivesse a igualdade de salários. Só que o movimento ele repercutiu tanto que homens aderiram a essa greve. Até arrepia, né? E foi a primeira grande greve. E olha só, naquela época, né, no movimento sindicalista, né, para fazer uma greve, será que tinha mulheres na liderança? Não tinha. Então foi uma liderança predominantemente masculina que auxiliou para esse movimento. Ai, né? Que legal! Então eu acho que esse assunto é um assunto importante para nós, porque faz parte da nossa história profissional, né? Então, do empoderamento feminino. Também.
Então eu acho que dá um podcast. Dá Dá sim, um podcast a mais para falar sobre esse empoderamento. Exatamente. E sobre a questão da desigualdade, né? Exatamente. Eu acho que rende sim. Isso. Cláudia, e aproveitando, né, pro pessoal aí, né, que tem intenção, às vezes, de tá iniciando uma carreira ou tem intenção de mudar. Quais são as profissões em alta, Cláudia? Olha, vou pegar aqui de novo, né, no site Seja Relevante, essa pesquisa é de fevereiro de 2022. Fala o seguinte: áreas de tecnologia tem 9 das 10 profissões que mais crescem no Brasil. Tô falando a nível no Brasil, apesar da Cláudia ser nível internacional. Não, nós temos que ter outro podcast mesmo, gente, sabe, Cláudia? Porque eu ainda tô pensando aqui que não vai dar tempo de falar tudo. Mas a questão das pessoas assim cuidarem de uma outra língua, principalmente o inglês, para ter esse domínio. Enfim, gente, a gente vai ter que fazer outro. Exatamente. Aí depois vamos abordar. E aí, Cláudia, procede isso? Então, hoje as principais, né, os principais cargos, né, de destaque o que estão ligados à tecnologia, né? Inteligência artificial. Principalmente em função do advento da tecnologia e inteligência artificial. Conta pra gente onde você estava esses dias. Eu estava no Vale do Silício, né, na Califórnia, onde tem a minha sócia fica estrategicamente lá, exatamente por isso. O Vale do Silício é uma região da Califórnia, perto de São Francisco, onde tem as principais empresas de tecnologia, né? Então, isso para nós é estratégico para a gente saber exatamente o que esse movimento nos pede em relação a pessoas, em relação a liderança, né? Então eu fiquei lá 45 dias, né, dentro dessa atividade. E quando a gente fala dos principais cargos, né, hoje buscados no mercado, a gente tem muitos cargos ligados à área de informática, tecnologia, que nome que a gente quer dar? Nossa, tem N funções, né? N funções. Uma outra coisa que também a gente precisa levar em consideração, porque não é só de tecnologia que vive o mundo, mas o suporte para que essa tecnologia aconteça. Então, falando de RH, né, uma posição de destaque é que quem sabe selecionar pessoas de tecnologia. Não escrevi, mas eu li algo. Eu tenho uma mania de ler, eu não sei onde. Eu li que está tendo muito, assim, estão especializando a área de recursos humanos para recrutamento da área de TI. Exatamente, porque é um recrutamento técnico, né? Exatamente. Então é muito específico. É muito isso. Né? Eu vi, achei super interessante isso daí também. Você vê, a pessoa de recursos humanos, ela tem que ser a questão humana de entender se aquele profissional te atende, como agora ela tem que ter o conhecimento técnico. É lógico que, principalmente lá no Vale do Silício, só um comentário, né? Você anda na principal avenida lá, né? Nas principais regiões, você olha para um lado Google, para o outro lado Facebook, para o outro lado, né, grandes empresas, da janela lá do apartamento eu tenho condomínio, tem a Cisco, né? Então assim, você respira tecnologia aonde você está. Ai, que delícia! Né? Então quando você fala de uma região como essa, você ter uma expertise, né? Você precisa ter essa expertise de saber contratar pessoas de tecnologia, né? Então não é que essa posição ela é exigência para todas as empresas. Não, depende do segmento. Sim. Mas como a gente está vindo com esse movimento da tecnologia, o profissional de RH que for orientado para esse olhar, né?
de tecnologia, ele está na frente, está em alta. Fica a dica. Agora, outras posições, né, nesse ranking, o que traz é a questão de posições ligadas à sustentabilidade. Né? Por quê? Existe o Fórum Econômico Mundial, que eles falam muito sobre o futuro do emprego. Então, teve o último relatório que saiu ano passado, né, de 2023, e uma das coisas que trazem é assim, quais são os cargos, quais são as competências que nós precisamos ter, né? O que se espera dos profissionais nos próximos 4 anos, a gente já está falando de 2027. No relatório fala de 2027 está aí, né? Fala sobre o movimento das empresas, então para onde que as empresas estão caminhando e o que elas precisam nos profissionais. Né? E quando esse relatório ele foi divulgado, ele é uma base para que as pessoas e empresas teoricamente se preparem para o futuro. E essa questão da sustentabilidade é extremamente importante, porque existe um movimento das empresas que é o que a gente chama de transição verde. As empresas precisam ter um pensamento verde, ou seja, um pensamento... Cuidar do meio ambiente, exatamente. Do que ela não pode fazer para destruir o nosso... Por quê? Porque vamos pensar assim, essas questões, assim, essas inundações, essa questão de poluição... Mesmo o tipo de produto, bem de consumo que está sendo construído, né? Então, essa questão da sustentabilidade hoje passa a ser uma posição de destaque também. Então, quem tem, né, um conhecimento, uma experiência, uma formação ligado à sustentabilidade, que é o que todo mundo fala sobre ESG. Você já ouviu ESG. Isso, então, porque é exatamente isso. Então, essas são as posições e, por surpresa também, uma posição que é o que tem em alta e vai ter pro futuro são aquelas posições ligadas a cuidar da saúde e cuidar do idoso. A população está envelhecendo. Né? Então, não só no Brasil. Mas, amiga, deixa eu te contar, pois eu não trarei uma pessoa que falará exatamente sobre isso. Então, você vê que faz todo sentido. Olha, nossa amiga vai arrasar, então. Então, quando a gente fala de futuro, né, não só das principais posições hoje, mas falando também do futuro, a gente caminha para esses 3 pontos, né? Então, tecnologia, né? Posições ligadas à sustentabilidade e a questão do envelhecimento, né? Falando, né, de uma forma bem suave do envelhecimento. Então, de como cuidar, né? A medicina ligada, terapias ligadas. Então, aproveitando a deixa, a Paula Ferraz, muita gente de Santa Bárbara ou de outras cidades a conhece. A Paula, ela trabalha com isso e ela dá cursos para cuidadores de idosos. Olha! Então, ela é fisioterapeuta e tudo mais. Então, esse aí é um outro capítulo da história, mas aí é isso mesmo, a gente está trazendo a realidade aí. Exato, né? Então, esse relatório, né, do Fórum Econômico, ele traz uma visão muito ampla, né, para as pessoas, né? E as principais empresas, falando de desenvolvimento humano, ou que vendem algum serviço ligados, né, consideram esse material. Né? Olha, então tem legal, bastante gente. informação, né? E isso também para nós, né, da Action Mind é uma ferramenta de trabalho. E quando você pega, faz todo sentido, né? Você vê, é o que eu respiro no Vale do Silício. Né? Então eu falo, não, tá coerente. Tá coerente, né? Aí eu venho com mais uma polêmica que eu gosto disso. Vamos lá, tenho 42 anos.
Eu tenho cara de 25, vocês sabem, né? Mas assim, tenho 42, Cláudia. Quero mudar de carreira, quero mudar totalmente, respirar outros ares. Tem campo pra mim, Cláudia? Lógico que tem. Verdade. Tem. Nunca é tarde. Não. Não? Não. Olha, gente, que interessante. Talvez essas crenças, né, que a idade, tudo tá na cabeça da pessoa, né? Porque, na verdade, vem essa crença, né? Se aposentava lá atrás, né? E aí já imagina que assim, já igual, né? Trabalhou já tanto tempo com isso, continua com isso para aposentar. E às vezes a pessoa não é feliz com isso. Exatamente. Então não é necessário você continuar, Cláudia. Não, hoje, olha, só para você ter uma ideia, eu comentei, eu faço desenvolvimento de carreira. Eu faço desenvolvimento de carreira desde de jovem, né, que vai para a faculdade, que tem uma decisão por uma carreira, até o que nós chamamos de pós-carreira. O que é o pós-carreira? Né? É talvez a sua realização pessoal, tudo que é no final, né, da trajetória profissional. Então, quando você fala de 42 anos, a gente está no meio dessa jornada, né? E tem muito campo, sim, né? O que precisa ser feito, né? Você precisa planejar essa transição. Sim. Né? Então, se você tiver planejando essa transição, sabendo para o que você quer, né? Porque não dá para você ir para tentativa e erro. Não dá para errar. Sim, então tem que ir com consciência também. Exatamente. A gente sabe que num momento de vida, em torno de 40 anos, a gente já tem, né, uma responsabilidade financeira, talvez tenha família, pessoas que dependem financeiramente. Então, um movimento como esse requer muito planejamento para que você possa, né, não comprometer outros aspectos da sua vida, né, mas fazer uma transição segura. Isso requer dedicação e muito foco, porque às vezes uma nova qualificação é necessária. Agora, transição de carreira, eu falo que é o que mais acontece a partir dos 35 para frente. A maioria dos nossos clientes são mais ou menos nessa faixa. Por quê? Porque é onde começa a ter os questionamentos de propósito, a pessoa está mais madura, né, de propósito, de sentido, de significado que o trabalho traz. Às vezes no começo, né, de uma jornada profissional, a gente vai atrás do quê? De salário. A gente vai atrás da primeira oportunidade, então seja qual for, né? E assim vai. Exatamente. Mas depois a gente começa a ter um... Exatamente. Eu acho que é amadurecimento mesmo. Exatamente. Mas tudo tem tempo. Olha, gente, que interessante. Gente, pelo amor de Deus, né? Teríamos muitos podcasts para falarmos aqui. Muito assunto para abordar. Nós faremos o seguinte, vou colocar depois no final a mentoria da Cláudia. Ela é uma pessoa assim, nossa, de muito conhecimento, de peso mesmo nessa área. Então, assim, é uma gratidão enorme a Cláudia estar aqui colaborando com a gente. E fica as dicas maravilhosas que ela passou aqui pra gente, reflitam sobre isso e caso vocês tenham interesse, mandem pra gente mais questões voltadas. Sim. Porque a Cláudia, assim, ela se prontificou a voltar aqui quando necessário e a gente pode sanar. Porque eu mesma, gente, de tanto conversar com ela, eu tenho N questões. E tem muita coisa pra gente abordar. Enfim. Não, tem muita coisa. Tem muita coisa. Então, fiquem à vontade. E a gente aguarda, né, Cláudia, o pessoal entrar em contato com a gente. Quem quiser depois da mentoria, entre em contato com a Cláudia. Ela manda o currículo de vocês pro Google. Viu? E até às vezes questões mais pontuais não, iniciais. Cláudia, é assim ainda que faz currículo, Cláudia? Tem tanta coisa. Nossa, você tirou
né, da minha boca. Eu ia falar sobre isso. Mudou muito, gente. Né? Então, assim, não, a prospecção, né, a busca de um emprego, ela mudou muito. Se a gente está falando que vem a inteligência artificial, né, que vem, não, já está aí, que nós temos muita tecnologia em tudo. A tecnologia também chegou para os processos seletivos. Exatamente. Não tem mais aquilo de ficar panfletando currículo por aí, né? Mudou muito. Eu acho que isso é um podcast muito importante. De como a gente falar, de como procurar emprego hoje. Aí é que tá. Então vamos aguardar os próximos e a gente quer aí a ajuda de vocês e as dúvidas de vocês. Que às vezes a gente comenta algo generalizado, mas às vezes vocês têm algo pontual, a gente aborda aqui, que com certeza ajudará alguém, né? Cláudia, muito obrigada, minha querida. Ai, que conversa rica. Eu amo. E eu tenho certeza que muita gente vai adorar isso aqui, Eu tenho certeza. Eu que te agradeço. Eu estou à disposição, eu acho que a sua cabeça está fervilhando de temas, a minha também. Então, enfim, vamos colocar isso em prática, vamos trazer mais conteúdo para as pessoas. É isso aí. Beijo, galera. Até mais. Obrigada.